Muito boa noite para cada um e cada uma que estão nos assistindo nessa noite de segunda-feira, aqui pela TV Horizonte. Nós estamos hoje aqui com a felicidade de participar de um Diálogos da Romaria. Esse já é o nosso terceiro encontro que a gente vem discutindo sobre as questões que passam pelo debate da ecologia integral, que é o tema da Romaria da Arquidiocese de Belo Horizonte desse ano. E hoje com um tema muito especial, com um tema bastante instigante, que eu espero que todos aqui possam contribuir, gostar e intervir também, que é sobre uma nova economia, né? A necessidade de uma nova economia. Esse é um tema que dialoga com uma das encíclicas do Papa Francisco, que é a encíclica Laudato Si, e também com a Fratelli Tutti, mas também com a Evangelii Gaudium, ou seja, um debate aí sobre as propostas que têm vindo do Vaticano para a gente refletir sobre essa necessidade da gente repensar a economia que temos, né? E dialoga também com uma outra iniciativa puxada pelo Papa Francisco, que é a economia de Francisco e Clara. E para conversar sobre esses assuntos hoje, a gente vai contar com três convidados muito especiais, né? A Emanuele Silveira, que é economista, é conselheira do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais e participa da articulação brasileira para a economia de Francisco e Clara, né? Então, Emanuele, seja muito bem-vinda. Boa noite. Obrigada, Fred. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Também vai conversar conosco essa noite o professor Armindo Teodoso, professor da PUC Minas, economista, doutor em administração, é do NUPEGS, membro também do Grupo de Trabalho e Reflexão sobre a Economia de Francisco e Clara, da PUC Minas. Boa noite, Theo. Boa noite, Fred, meu colega de PUC. Uma alegria estar aqui, né, com a juventude aí representada pela Emanuele e pela Raquel. Um abraço a todos e todas. Muito obrigado. Obrigado você, Theo. E a nossa terceira convidada, que também vai refletir conosco sobre esses assuntos, é a Raquel Mourão, que é graduanda em Teologia, é graduada em Ciências Econômicas e coordena o Núcleo Mineiro da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito e integra o coletivo Evangélicos pela Igualdade de Gênero. Seja muito bem-vinda, Raquel. Boa noite, Fred. Boa noite, Manu, professor Theo. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Que bom. Lembrando que a gente teve nosso já primeiro encontro, que a gente discutiu sobre o cuidado com a casa comum, um segundo encontro que a gente discutiu sobre amizade social, né? E esse é o terceiro, então, sobre uma nova economia. E teremos ainda um quarto encontro, ainda nesses diálogos da Romaria, que vai acontecer no dia 19 de julho, sobre educação para o cuidado. Então, a gente fecha aí os 4 encontros nesses diálogos da Romaria, discutindo a questão da educação, né, na Romaria aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte. Nós combinamos, caros telespectadores, nós combinamos aqui entre nós que a gente vai dar um tempo maior de exposição para cada um deles nesse primeiro momento. Cada um terá mais ou menos aí seus 10, 15 minutinhos para fazer uma introdução aí ao assunto, a partir do que a gente combinou com cada um e cada uma. E eu queria, já de imediato, fazer umas perguntas aqui para os nossos 3 participantes aqui, né? Uma pergunta que me vem quando a gente pensou esse título é: por que a gente deve falar de uma nova economia, né? Ou até dito de outras formas, a gente pode falar de uma velha economia? E se a gente está precisando de falar de uma nova economia, é porque a gente está dizendo que é preciso mudança na economia que temos, né? Que mudanças são essas? Então, duas perguntinhas que eu deixo aí para vocês, né? E uma terceira ainda que eu queria deixar também, que eu acho que passa pela cabeça de todo mundo, assim, quando fala de economia, parece algo difícil, distante, né? Quando a gente escuta isso pela imprensa empresarial, essa imprensa
do dia a dia aí, que as pessoas têm mais acesso, né? Fica parecendo que é algo distante da vida das pessoas, né? É isso mesmo? Teria jeito de ser diferente do tema da economia não ser algo que parece difícil, né? E como nós estamos aqui no percurso da Romaria, me parece que é pertinente a gente perguntar também sobre que relação que tem economia com meio ambiente. Existe uma relação entre economia e meio ambiente? Por que a gente, discutindo Romaria pela ecologia integral, estamos discutindo economia? Né? Qual é a relação entre as duas coisas? E eu, aqui, aproveitando a deixa aqui da presença da Raquel, né, que faz parte aí, então, desse debate sobre a questão de gênero e a igualdade de gênero, acho que também vale a pena a gente refletir, né, Raquel? Depois, na sua fala, você pode falar um pouco para nós sobre economia e mulheres, né? Como é que as mulheres entram nessa conversa e como é que a luta por uma igualdade de gênero participa também. Bom, nós combinamos que vai começar essa conversa para nós o professor Theo, Armindo Teodósio. Theo, fique à vontade se quiser se apresentar, e aí você pode começar e trazer para nós algumas reflexões, tá bom? Muito obrigado, e novamente boa noite a todos e todas, né? Eu vou procurar aqui fazer uma fala não muito professoral, tá? Nós, professores, adoramos dar aula, né? E 15 minutos é bastante tempo, a gente fala, mas eu queria retomar essas perguntas essenciais que o Frederico colocou, porque a gente precisa pensar, será que a gente tem que reinventar a economia? Será que é possível mudar o destino da economia, né? Todos nós, quando olhamos para os sistemas econômicos, pensamos a partir de uma perspectiva de muito pouco poder. Eu sou uma pessoa comum, eu sou um fiel que frequenta o culto, a missa, a oração. Quem sou eu para mudar a economia e o sistema, né? Bem, essas são questões que nos perseguem o tempo todo. E alguns vão pensar assim, olha, não tem muito o que fazer, né? Eu costumo até, viu, Fred, Emanuel, a Raquel, a plateia que está nos ouvindo, a audiência, eu costumo dizer que também as pessoas usam a economia e os sistemas econômicos, às vezes sem perceber, para justificar também uma posição passiva. Então, elas têm uma posição passiva perante as estruturas econômicas e a sociedade, e com isso naturalizam, tomam como natural, inabalável e eterno um sistema econômico vigente. Qual é o sistema econômico? Sistema capitalista, e a partir de alguns códigos morais e de valores que a gente precisa repensar. Então, para falar de forma mais direta, assim, as pessoas falam do capitalismo e da economia quase como se fossem, ou de um lado, uma coisa santificada ou demonizada, uma entidade que paira acima de todos nós e que nos leva a fazer coisas que a gente não faria. Então, somos consumistas porque o capitalismo acabou fazendo isso com todo mundo, né? Somos voltados à produção, à exploração dos recursos naturais, porque é a única saída, né? Essas são visões de mundo que nem sempre estiveram presentes na história da humanidade. E a história da humanidade, tá, desde a Grécia Antiga, é uma história de muita reflexão sobre qual que é o papel da economia, qual que é o papel da sociedade e como controlar o espaço econômico. Só nos últimos anos, mais ou menos aí a partir da década de 1950 em diante, é que uma visão de economia passou a ser dominante no mundo, que é o que a gente chama de neoliberalismo. E neoliberalismo é muito difícil de localizar, porque os economistas neoliberais nunca se reconhecem como neoliberais. Porque neoliberalismo é um nome que já implica uma crítica a essa visão de mundo, em que o Estado tem que ser pequeno, o mercado tem que funcionar livremente, e quanto mais atividade de mercado livre, melhor para a sociedade. E quanto mais o que nós economistas chamamos de autointeresse, egoísmo funcionando nos mercados, mais a gente geraria equilíbrio social e benéfico para a sociedade, é o que a gente chama de efeito transbordamento. Até hoje, no dia a dia, políticos, pessoas discutindo política, economia, vão pensar assim, como é que a gente desenvolve uma cidade, uma comunidade?
vamos trazer empresas, empresários vão criar emprego, trabalho, vão operar dentro das leis, sem corrupção, vão pagar impostos, e essa atividade econômica por si só vai gerar desenvolvimento. O salário gera consumo, que gera educação, saúde, então transbordaria da economia para outras áreas da sociedade um desenvolvimento pleno. Bem, a gente já vai completar aí 400 anos de história capitalista. Então, para quem está nos assistindo, hoje existe mais trabalho análogo à escravidão no mundo do que na época que a escravatura era legalizada no Brasil. Tá? Então, se tem isso em termos absolutos e relativos, que alguém pode virar e falar assim, não, mas hoje tem mais população, então vai ter mais escravos, né? Pessoas em trabalho análogo à escravidão. Não, é em termos absolutos e termos relativos, em termos percentuais. Então, o capitalismo, com a sua promessa de desenvolvimento, né, essa economia livre, essa promessa nunca se realizou. As mulheres estão conquistando mais postos de trabalho, os negros estão lutando, conseguindo cotas no mercado de trabalho, a economia tem ficado mais aberta e tudo mais, mas perdura muita exclusão, discriminação. Né? A mulher, para a mesma atividade, ela recebe menos do que os homens, e se é, então, uma mulher negra, aí a remuneração é menor ainda. Então, o capitalismo promete desenvolvimento social amplo e não cumpre. Né? Então, será que a gente pode esperar só da economia, por ela própria, a realização do paraíso na Terra, do desenvolvimento que a gente espera? Será que a sociedade não tem um papel nisso? A sociedade tem um papel muito importante. E os economistas sempre pensaram assim, porque hoje as pessoas também imaginam que discutir economia é mostrar gráficos muito sofisticados, com muita estatística, nas redes de televisão, com jornalistas especializados no tema, e que nós, no dia a dia, não conseguimos, a menos que você aí seja muito interessado em investimento financeiro, aplicação financeira. Essa é só uma das características da economia de hoje. E ela precisa se democratizar, porque para quem não conhece o funcionamento oculto, não só da economia brasileira, mas do mundo todo, precisa compreender uma coisa também que nos desafia e que o ditado popular sempre coloca. Quem aqui no Brasil que nunca ouviu falar assim, o pão do pobre cai com a manteiga para baixo? Né? No Brasil, pobres e assalariados pagam muito mais impostos do que empresários e empreendedores e até trabalhadores aí de nível de renda média elevada. Então, existem injustiças estruturais do sistema. Ah, mas o que tem o empresário é ferir lucro? Não, o sistema que a gente vive pressupõe que lucro não é crime. Tá? Mas você cobrar mais de quem tem menos é criar um sistema que dificulta para que as pessoas façam transição de classe social, saiam da pobreza e virem classe média ou virem pessoas mais ricas. E esse é um dos sonhos dourados que o sistema de livre mercado e economia contemporânea nos coloca. Né? E isso deve ser enfrentado de frente, tá? E com arrojo, e com a ideia de que todo mundo tem direito à informação econômica, ao conhecimento econômico. Né? Pois bem, alguns vão dizer assim, olha, mas isso é muito lindo, o que a Emanuele vai falar aí de economia solidária é muito legal, assim, a gente ali na missa, na quermesse e tal, fica tudo solidário, mas isso aí, o mundo não é assim, o mundo é competitivo e agressivo. Não, exatamente, o mundo funciona e a economia funciona como ela funciona atualmente, porque ela é baseada em confiança, tanto que hoje há várias vertentes de estudo da economia que mostram que quando você não confia nas instituições de mercado, em regras do jogo claras, a economia entra em crise. Tá? O sistema bancário, que fica com o nosso dinheiro, ele só funciona porque a gente acredita que há regras que nos protegem de um comportamento predatório, egoísta ao extremo. E isso está num dos pais fundadores da economia moderna, que foi o jurista, filósofo, pensador e também economista escocês Adam Smith,
um dos mais maltratados intelectualmente de todos os tempos, porque os neoliberais falavam e falam que o Adam Smith disse que a economia tem que ser livre, livre mercado e tal. Isso não passava pelos corações e mentes do Adam Smith. Na Riqueza das Nações, quando ele fala da parte do açougueiro, que o açougueiro não pode doar carne para os pobres, senão o açougue vai quebrar, todos os açougues da cidade vão quebrar, então o açougueiro tem que pensar nele e não ter compaixão, ser caridoso. Ele realmente diz isso, mas 4 páginas depois ele diz o seguinte: a sociedade precisa se organizar, vigiar os empresários, porque empresários sem controle social podem se unir e criar regras de exploração econômica contra a própria sociedade. E a obra principal do Adam Smith é a obra que discute o conceito de empatia, de solidariedade, inclusive a partir de sistemas econômicos. Essa ideia de que a economia ela é criada para servir a sociedade e não se servir da sociedade, ela não tem nada de nova, ela é milenar. Ela está lá em Aristóteles, na Grécia Antiga, quando Aristóteles dizia assim, existe um fenômeno social que é o crematos, a crematística, que pode destruir a sociedade. Quando a economia passa a funcionar em torno de si mesma e o dinheiro e o crematos é a lógica de gestão da casa, cuidado da casa, do dinheiro, ele passa a ser um fundamento em si mesmo. A crematística pode destruir a sociedade. E hoje a gente vive um sistema econômico em que as pessoas, por exemplo, têm menos estímulo a tirar o dinheiro das aplicações financeiras e construir empresas, produtos e serviços úteis para a sociedade. Então, lá em Aristóteles já está a ideia de que a economia funciona baseada na ética. E a raiz da palavra economia é a mesma de ecologia. Economia surge do grego oikos nomos, o cuidado da casa, a gestão da casa, gestão do lar. Para um grego antigo, não fazia sentido nenhum alguém falar assim, o social vai mal, o meio ambiente vai mal, mas a economia vai bem. Porque a economia nasce a serviço da sociedade, né? Tanto que era considerada uma função menor da sociedade, cuidar da casa. Os políticos é que tinham que pensar no campo da política e da teoria as grandes questões da cidade. E esse tipo de pensamento, ele é também incorporado pela doutrina social da Igreja, pelos grandes pensadores da Igreja Católica ao longo dos anos. Por isso que São Tomás de Aquino dizia, olha, cobrança de juros é pecado, usura é pecado, porque Tomás de Aquino estava baseado na ideia aristotélica de que dinheiro que multiplica dinheiro, sem nunca ir para o mundo real e transformar dinheiro em pão, comida, alimento, remédio, sobrevivência, é uma economia que funciona centrada em si mesma e não na sustentação da vida. Essa ideia não permaneceu nos sistemas econômicos modernos, né? Francisco e Clara, que é a inspiração, São Francisco de Assis e Santa Clara, que são as inspirações para o Papa Francisco, a economia de Francisco e Clara. Francisco de Assis relembra a função social da propriedade. Está lá em Francisco de Assis a seguinte afirmativa: se as pessoas passam fome, se apropriar do alimento para saciar a fome, um roubo, entre aspas, é justificável, porque a propriedade, o alimento é para sustentar a vida e não explorar a vida, né? Até entre os nossos irmãos protestantes, presbiterianos, a ideia de que você pode desenvolver a economia e deve desenvolver, ela sempre foi baseada num lastro moral muito forte, assim, que é a ideia do ascetismo. O que é o ascetismo do capitalista holandês lá do século dos 1700? Eu vou enriquecer, mas eu tenho que usar o dinheiro da minha riqueza de forma comedida, não em usura, gastação, esbanjação, luxúria. Então, ao mesmo tempo, eu tenho acumulação econômica, mas eu tenho uma relação comedida com que também, ao longo da história, filosofia, e nós também, alguns falamos, né, com o vil metal. O vil metal é o quê? É um apelido para moeda, né? E alguns pensadores, inclusive a esquerda, né, marxistas, colocam o seguinte, está em Marx, nós não comemos dinheiro,
Tá? O dinheiro é uma mediação para a gente acessar produtos e serviços úteis para a sociedade. No século XXI, a gente precisa pensar o seguinte: o que gera utilidade para a gente viver bem? Então, vamos, para fechar minha fala, já estou dando os 15 minutos aqui que eu controlei, Fred. Pensemos o seguinte: viver bem em sociedade, então, é acumular muitas coisas e ter muitas coisas. Né? Então, vamos ter muita coisa. E aí eu tenho uma crise hídrica e eu não consigo sobreviver numa grande metrópole, porque eu acumulei demais. Né? Ou então eu vou acumular e todo mundo tem que comprar e sonhar em acumular, porque é assim, por exemplo, que a gente vai se locomover bem em Belo Horizonte. O capitalismo do século XXI está mostrando que avanço da economia, às vezes, traz prejuízos sociais sistêmicos, e não é só para os pobres, é para a sociedade como um todo. A cidade de Los Angeles tem 5 horas de engarrafamento, tá? Diário. Alguém consegue imaginar sair para trabalhar e ficar 5 horas parado no trânsito? Portanto, a propriedade de automóveis individuais como solução de transporte urbano é uma utopia. Para isso, a gente tem que pensar em soluções compartilhadas, solidárias, voltadas ao meio ambiente. E aí, para eu fechar minha fala, alguém vai dizer: não, mas isso é utopia. Eu te pergunto, isso é utopia ou realidade? Porque desde que a gente se entende por gente, a gente vive numa sociedade solidária. Inclusive, a nossa personalidade não é só canibal, tá? Aliás, quem é extremamente agressivo nos negócios perde mercado. Os pequenos empresários que estão nos ouvindo aqui sabem muito bem que, se eles focarem no lucro no curto prazo em prejuízo da clientela, vão perder clientela e vão fechar. Então, quem disse que ser solidário, cooperar, proteger o meio ambiente e voltar com a palavra inicial da economia, oikos nomos, cuidar da casa, que é análogo à ecologia, oikos logos, estudar o cuidado da casa, ecologia, oikoslogia. Quem diz que reconectar tudo isso é utopia? Essa é uma realidade. E talvez a visão deturpada de gente que se propõe a ser moderna, mas pensa com o pensamento do século XX, capitalismo desenfreado, acumulação, industrialização, poluição e poluição, essas pessoas é que não têm nada de pragmáticas. Tá? Quando faltar água, e desculpa, eu me estendi, mas vou terminar mesmo. Quando faltar água, pessoal, e infelizmente talvez falte água para todos nós, na região metropolitana de BH, indústrias inteiras vão fechar, porque a produção industrial precisa do uso da água. Então, não tem nada de utópico, irreal, tá? Ou coisa de religião, querendo doutrinar as pessoas, falar de uma economia orientada para o cuidado da casa, da sociedade e do lar. Obrigado, desculpa me estender um pouco, e no debate a gente continua, mas é uma alegria. A economia de Francisco e Clara é pensar como os jovens. E a gente aprende muito, né, Fred? Convivendo com um grupo assim, ó, como Emanuele e Raquel. Né? Nós vamos aprender mais agora. Obrigado. Muito obrigado, viu, Theo? Gostei muito aqui dessa introdução à conversa que você acaba de trazer para a gente. Acho que você deixa claro que a economia é uma construção social e que a gente, da mesma maneira que vivemos com esse estágio de coisas, né, com essa atual economia, a gente pode construir uma outra economia, né? E, pelo visto, tem gente pensando essa outra economia e esses caminhos, né, Emanuele? Então, se você quiser refletir aí a partir das problematizações que o Theo e refletir conosco um pouco, dizer o que é essa tal de economia de Francisco e Clara, te agradecemos. Nossa, o Theo e Fred e Raquel, eu fico até sem graça de falar, né? Depois da aula do Theo, mas vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho. Eu gosto, assim, muito gostei muito dessa contextualização do Theo, porque eu acho que antes da gente falar sobre essa economia de Francisco e Clara, a gente tem que entender, né, que existe todo um debate, assim, por trás, como que é essa economia de hoje, que a gente tem esse lado da produção, lado da riqueza, mas também tem esse outro lado da desigualdade, da exclusão, do mal-estar, da pobreza, da fome, da destruição do meio ambiente. Então, assim, esse modelo atual, ele não é sustentável, né? E ele
se submete totalmente à questão mercadológica, porque o objetivo maior, como o Theo disse, né, também, é a geração de riqueza e o uso de recursos naturais, o uso de mão de obra barata, para atender todo esse consumo insaciável. E a partir daí, nós podemos entrar na proposta do Papa Francisco. E é o seguinte, o que o Papa Francisco fez? O Papa Francisco, ele convidou os jovens do mundo inteiro, ele convidou nós jovens, né, Raquel, ele nos convidou, eu falo nos convidou porque eu também participo da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco. Ele convidou os jovens para serem protagonistas dessa nova economia, dessa outra economia. Ele convidou os jovens para criar, para pensar meios efetivos para dar alma mesmo à economia do amanhã. A gente fala muito do realmar da economia. Como que a gente pode fazer com que a economia mundial seja mais justa, inclusiva, democrática e participativa? E assim, com isso, todos aqueles limites assim de desigualdade, exclusão, mal-estar da população, que é causado pelaquela outra economia, isso não tem nessa nova economia. E uma fala muito marcante do Papa Francisco, eu acho, né, uma fala muito marcante dele, que é na carta convite, que ele fala assim, que é uma outra economia que faz viver e não mata, que inclui e não exclui, que humaniza e não desumaniza. Eu acho que essa que é a essência, assim, do chamado, sabe? É uma essência de repensar mesmo nesse modo de produção, nesse processo de distribuição das riquezas, da valorização da terra, dos recursos naturais, e, no geral, é todo esse cuidado com a casa comum. E a economia de Francisco e Clara, ela nos permite fazer essa reflexão, sabe? Como que isso se apresenta, assim? Como fazer com que essa economia se apresente de forma mais justa, mais democrática, mais inclusiva, principalmente agora, assim, pensando, né, no momento da pandemia, que a gente assiste as pessoas perdendo emprego, a economia desmoronando, nós vemos a necessidade até mesmo da entrada do setor governamental para criar condições mínimas, assim, para as pessoas, para as pequenas empresas. E é nesse cenário assim que a gente pode perceber e a gente tem que repensar esse sistema econômico nosso, porque ele tem várias mazelas, assim, tem os desequilíbrios, tem as fragilidades, e assim a gente precisa mesmo pensar como colocar essa nova economia, que é uma economia mais humanista, fraterna, menos desigual, em destaque. Então, a economia de Francisco e Clara, ela é um caminho assim a ser percorrido na contramão de toda essa outra economia. E na economia de Francisco e Clara, nós conseguimos ver vários exemplos, assim, na prática, como a economia solidária, que o Theo disse. Eu, particularmente, tenho um carinho imenso com a economia solidária. Eu tive o prazer, assim, de trabalhar sempre, desde o início da minha graduação, eu fui extensionista, e dentro da Pró-Reitoria de Extensão, eu trabalhei com a economia solidária. Eu falo que foi assim uma chave mesmo que virou na minha vida para eu saber, assim, para eu ver o que era uma economia de verdade. E aí eu até entro numa questão que o Fred disse dessa outra economia. Por que as pessoas sempre discutem uma economia mais voltada, né, para a macroeconomia? E a gente vê isso na economia solidária, por exemplo, é uma outra economia. E na economia solidária, eu gosto de usar uma definição do Paul Singer, que diz que a economia solidária é um modo de produção que valoriza o bem comum e se apresenta como mais humanitária, democrática e participativa.
Isso daí, gente, é a economia de Francisco, que a gente está falando tanto aqui. Na economia solidária, não tem aquela figura assim, do patrão e do empregado, e sim uma hierarquia horizontal, onde todo mundo desfruta dos resultados. E todas as pessoas que compõem ali os grupos, os empreendimentos de economia solidária, elas precisam estar alinhadas com os princípios da cooperação, os princípios da solidariedade, da autogestão. E, assim, uma das coisas que eu acho mais bonitas dentro da economia solidária é ver como que as pessoas se sentem empoderadas em participar, sabe, do movimento de economia solidária. É assim, as pessoas não estão sozinhas, sabe? Os relatos das mulheres são fantásticos e eu percebo também uma valorização da mulher. Na economia solidária, quando eu falo desse empoderamento, eu estou falando tanto de um empoderamento político, mas do empoderamento também como mulher. Tem vários relatos mesmo das mulheres, como que elas antes sofriam alguma violência doméstica e encontraram na economia solidária uma saída para aquilo. Então, assim, tem também os fundamentos da economia solidária, que é importante de falar, que são baseados totalmente na valorização social do trabalho humano e busca sempre uma relação harmoniosa dos empreendimentos, essa garantia com respeito à natureza, o respeito à questão de gênero. E as dimensões que compõem, que definem a economia solidária, tanto na dimensão econômica, dimensão política, cultural, ela faz com que todos esses valores se coloquem de forma uniforme e democrática no movimento. Então, assim, na economia solidária, né, eu estou falando da economia solidária como uma nova economia, a gente consegue alinhar a prosperidade econômica e o bem-estar da sociedade, que é o que a gente fala muito na economia de Francisco e Clara. Adequar essas duas perspectivas, assim, porque a ideia não é colocar o lucro à frente da vida. É o que a gente discute muito também na economia de Francisco e Clara. O lucro não tem que estar à frente da vida, porque senão não dá certo. Tem que ser, assim, a partir de uma construção coletiva, uma construção democrática, uma construção cooperativa, e isso proporciona um desenvolvimento humano e econômico das pessoas. Então, eu estou colocando a economia solidária, a questão do cooperativismo também, como maneiras diferentes de organizar as comunidades, sendo que a essência da vida seja priorizada. Então, o humanismo é colocado em destaque, assim. Então, a gente consegue preservar a dignidade humana, preservar a questão do Estado democrático de direito, é todo um conjunto. E, para concluir, eu queria falar um pouquinho para vocês, assim, desse desafio de conseguir, desse realmar dessa economia. Hoje mesmo eu estava falando em um dos grupos de estudo sobre a economia de Francisco, que é o Novo Humanismo e Economia, que um dos maiores desafios assim dessa nova economia é alcançar as pessoas com esse realmar. Como que a gente consegue, assim, como que a gente vai conseguir atingir as pessoas de uma maneira que elas visualizem uma alma nessa economia que a gente tanto fala, que é uma economia que precisa de muitas mudanças, assim, mudanças estruturais, sistêmicas. E o chamado do Papa exige que tenhamos mesmo as condições de desenvolver e implementar essas mudanças estruturais. Ele chamou os jovens, né, para participar dessa discussão toda, para ser protagonista. Ele fala que os jovens têm o coração bem aberto. E é também uma questão de longo prazo, né? Então, por isso, assim, são valores que vão surgir com o tempo e que são compatíveis com o desenvolvimento humano, com o desenvolvimento das capacidades dessa nova economia e que não
sobrepõe a vida. Eu acho que assim, o principal é isso. Uma economia que não sobrepõe a vida, uma economia que dialogue com a vida e que tem esses caminhos mesmo faça esse realmar, assim. Eu acho que é um pouco disso, da essência, sabe? E quando o Theo fala da questão, o Theo não, o Fred, ele colocou a questão econômica, como que essa questão econômica se relaciona com a questão ambiental, eu acho que é muito isso, assim, do uso dos recursos naturais com responsabilidade, não de forma, né, destrutiva, não usar de forma destrutiva, como ocorreu em Brumadinho, né, no crime da Vale. E também uma outra questão que eu acho importante, que é a questão econômica, que é sempre discutida nos jornais. Eu também, quando eu fui fazer economia, eu acho que meus pais, assim, eles pensavam que eu ia trabalhar no banco, que eu ia ser aquela economista, assim, que ficava só ali trabalhando no banco, mas eu, assim, gente, eu nunca gostei disso, sabe? Assim, eu sempre quis seguir por esse outro caminho. Eu já estava lá na economia de Francisco que nem sabia, mas era esse outro caminho mesmo, que eu acho que isso aquece o coração da gente, no sentido de pensar assim, que a gente está levando um pouquinho disso, e que não é só essas questões de PIB, de mercado financeiro, de macroeconomia, e poder participar disso dentro da universidade, eu acho que é fantástico, assim. Eu acho que esse é um caminho também para a gente seguir. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, nós que agradecemos, Samaria. Que bom o seu testemunho, né? E a sua experiência, demonstrando que já existe, inclusive, essa outra economia, né? O professor Tel terminou dizendo um pouco sobre isso e você ilustrou aí com a experiência. Inclusive, o Brasil é muito pioneiro, né? O Brasil tem um Sim. movimento forte de economia popular solidária e não nasceu ontem esse movimento. Que bom. Depois espero que sobre um tempinho para você falar mais um pouco nós sobre essas experiências e como a gente pode se envolver e contribuir, né? E quem está nos ouvindo também. Então eu passo para a Raquel, para ela poder também ajudar a gente a refletir sobre esse assunto e responder essas perguntas aí que a gente tem levantado. É possível, Raquel, a gente construir uma outra economia? Boa noite novamente. Eu me sinto muito honrada de estar aqui, né, dividindo esse espaço de fala com a Manu, com o professor Theo. São pessoas que estão engajadas, estão procurando, né, melhorar esses problemas que foram apresentados aí da desigualdade, da pobreza, né, a partir de uma nova economia. E esse tema do nosso encontro de hoje, ele é muito caro para mim, porque a busca de igualdade no acesso à renda, ao trabalho, a busca de uma vida digna para todos, né? Que é o que, no fim das contas, é a grande proposta dessa economia de Francisco Clara, dessa nova economia, ela incorpora o que eu, como militante dos direitos humanos, como feminista, como atuante em movimentos sociais, como cristã, né? Esse projeto ele envolve o que eu busco, né? E o que eu sonho para a nossa sociedade. E eu percebo que, de certa forma, esse chamado do Papa Francisco para se pensar uma nova economia, ele abarca o que as pastorais, o que os movimentos sociais, o que os movimentos ecológicos, os movimentos feministas, né? Eles já vêm trabalhando há um tempo a configuração de uma sociedade mais participativa, mais democrática, mais igualitária, que busca o bem comum, né? Que respeita o direito, a diversidade, e são propostas dessa nova economia, né? Eu vejo esse chamado do Papa Francisco para se pensar, se construir uma nova economia com muita esperança, porque a gente realmente precisa de uma nova economia que seja capaz de incluir a todos, que não seja tão excludente, né? Que a base dela não seja a exploração, onde eu não precise olhar nas ruas de Belo Horizonte e ver tantas pessoas em situação de rua, tantas pessoas desempregadas, onde eu não tenha, né, amigos que nessa pandemia estão precisando de doação para conseguir alimentar os filhos, para conseguir pagar o aluguel, sabe? Onde tantas e tantas mulheres no nosso país que chefiam seus lares com menos da metade do valor de um salário mínimo,
e que fazem das tripas o coração para conseguir pagar o aluguel, para conseguir pagar a conta de luz, de água, para conseguir botar comida no prato para o seu filho, sabe? E esse modelo econômico atual, como o professor Theo falou, ele convive muito bem com a desigualdade, ele convive muito bem com a pobreza, e ele ainda tenta incutir na cabeça das pessoas que se elas não têm uma renda adequada, se elas não têm um emprego, se está faltando dinheiro para pagar o aluguel, é porque elas não se esforçaram o suficiente, é porque elas não fizeram por onde, né? Essa falácia da meritocracia que anda de mãos dadas com o neoliberalismo, num país onde as oportunidades não são iguais, né? Em 2019, você falou para a gente, né, falar o que a economia tem a ver com o meio ambiente, com a sustentabilidade, né? E em 2019 eu perdi um primo no desastre de Brumadinho, no crime da Vale, e saber que a empresa ela sabia da possibilidade do rompimento da barragem e ela colocou o lucro acima da vida do meu primo, da vida das mais de 200 pessoas que perderam sua vida, né, ali naquele crime, né, sem falar na saúde do Rio Paraupeba, sem falar no bem-estar dos ribeirinhos, das comunidades indígenas, né, que viviam naquelas áreas que foram afetadas. Isso é assustador, né? Em nome do lucro, a gente assegura que a destruição está sendo feita de uma forma parcial, monitorada, acompanhada, e isso gera uma estabilidade nos mercados, mas isso não gera uma estabilidade na vida de ninguém, né? As relações de produção, de troca, de distribuição, de serviços, que é, né, a economia, elas devem estar, como a Manu falou, a favor da vida, né? E eu acho que, para além disso, né, os parâmetros para se avaliar uma economia deveriam ser a plenitude humana, o bem comum, o bem viver, né? Então, o conceito de crescimento econômico intensivo, que desconsidera a sustentabilidade, que desconsidera a dignidade humana, né? Como o professor Theo falou, ele precisa ser repensado. A gente vê que o 1% mais rico da população está se tornando ainda mais rico e os 50% mais pobre tem empobrecido cada vez mais. Então, a gente vê que esse sistema capitalista, neoliberal que está posto, ele é um sistema de exploração do ser humano mesmo. Quando a gente vê o tamanho, né, do hiato que existe entre a taxa de remuneração, né, que é o valor que os trabalhadores recebem por hora trabalhada, e o crescimento da produtividade, e essa diferença vai para os bolsos do grande capital, ao invés de ser distribuído equitativamente, né, pela economia, a gente se dá conta que é um sistema de exploração, né? E que uma nova economia, um novo modelo de se pensar, de se organizar, é realmente necessário e é urgente, né? Uma economia, como a Manu falou, mais justa, mais humana, mais sustentável, mais inclusiva, né? Porque esses modelos econômicos que a gente tem, eles não estão dando conta de diminuir a pobreza, a desigualdade, muito pelo contrário, né? Esse sistema capitalista, financista que a gente tem, ele é crescentemente concentrador de renda, de riqueza, ele é centralizador de poder, e isso é um fracasso em termos humanos, em termos de sociedade, de coletividade. Então, a gente precisa mesmo de uma ampla mudança na valorização, na distribuição de riqueza, se a gente quiser uma sociedade mais equânime, né? E a gente está aqui porque a gente quer isso, né? Eu sou estudante de teologia da PUC Minas, e na teologia eu precisei ler alguns textos produzidos pelo Papa Francisco, né, que já foram até citados, a Fratelli Tutti, a Laudato Si, e me parece que o que está em jogo, né, quando o Papa Francisco ele escreve sobre isso, é uma disputa de visão de mundo, né? Nessa economia de Francisco e Clara, nós somos convidados a olhar a economia com uma outra perspectiva, com uma outra visão de mundo. E eu acho que esse é o cerne da questão, sabe? O ser humano, a vida, o amor, a solidariedade como o eixo central para a gente pensar a vida aqui na Terra, né? A nossa humanidade, que anda tão desumanizada.
E como o professor Theo falou, talvez você que está aí em casa, você está pensando assim, que essa reflexão que a gente está fazendo pode ser muito tópica, muito difícil de se colocar, né? De ser implementada, né? De uma mudança mais estrutural acontecer. Mas eu acredito de verdade nessa nova economia. Eu acredito numa nova economia que parte de cima para baixo, do chão da vida, do trabalhador, da comunidade, das mulheres, né? Esse novo modelo de economia, a partir da economia solidária, da economia social, do cooperativismo, da autonomia, da autogestão que a Manu falou, né? Da solidariedade, acontecendo no seio da comunidade e subindo até um nível de governo, até um nível de governança global, econômica, política, social, cultural. E aí talvez a gente vá conseguir ver uma mudança mais estrutural, né? E já tem muita gente, como a Manu falou, que desde o início da graduação, né, ela teve a oportunidade de trabalhar com modelos alternativos de economia. Já tem muita gente que trabalha com empreendedorismo solidário, com não esse empreendedorismo que o grande capital vende para a gente, né? Chamando todo mundo para ser economista, empreendedor, né? Essa uberização que a gente vê, que na verdade é mais uma exploração de mão de obra, né? Que é quase uma escravização moderna, né? Mas o empreendedorismo solidário, que reparte, né, os resultados alcançados, que divide também as perdas, os prejuízos, que não se baseia nessa competitividade desenfreada, onde o outro não é meu inimigo, né? O outro está comigo ali, a gente pode dividir, a gente pode caminhar junto. E o que eu acho mais fantástico nessa economia de Francisco e Clara, nessa nova economia que o Papa Francisco ele nos convida, ele nos chama, né, para pensar, é que ela abarca e ela valoriza essas economias que já existem, né, como o Fred falou, que o Brasil ele é pioneiro nisso, economia social, solidária, onde as mulheres são maioria, onde as mulheres são muito envolvidas, muito engajadas, né? Essas redes de cooperativas, essas redes cooperativas de mulheres, de quilombolas, de indígenas, né? As moedas sociais, essa economia de Francisco e Clara, ela valoriza muito essas novas formas de organização econômica, que vão, como a Manu falou, na contramão, né, dessa economia sistêmica capitalista. E elas são alternativas para as pessoas saírem da miséria, são alternativas de inserção no mercado de trabalho, que é tão excludente, né? Mas essa nova economia, esse novo jeito de organizar a sociedade, as relações econômicas, ela precisa que todos nós desejemos, né, que ela aconteça e que a gente apoie essas iniciativas, né? Então, o Fred falou, né, de como que a gente pode participar, como a gente pode fazer parte disso. Procure saber na sua cidade, no seu bairro, aonde que tem as feiras de economia solidária, aonde que tem os pontos de encontro para trocas, né? Procure repensar o seu consumismo, aquilo que não serve para você serve para o outro, né? O que não serve para o outro você pode comprar de segunda mão, você pode trocar, né? Repense seu individualismo, sua relação com o meio ambiente, porque a mudança começa em nós. Pode parecer pequeno, né? As iniciativas de economia solidária, de economia social, mas se cada vez mais pessoas começarem a apoiar essas iniciativas, a gente pode tornar isso grande. Cada vez mais pessoas se engajando, né? E em diferentes níveis, a gente pode conseguir fazer realmente uma mudança estrutural, né? Então, assim, o que eu pensei na minha fala aqui é de realmente de que uma nova economia ela passa por uma nova visão de mundo, né? E de novas iniciativas que aparentemente podem ser pequenas, como valorizar o comércio local, né? Em vez de comprar das grandes redes, comprar da lojinha, do mercadinho do seu bairro, né? Valorizar as iniciativas cooperacionais. Mas se todo mundo começar a fazer, valorizar essas iniciativas, pode tomar uma proporção maior e a gente conseguir, de fato, uma mudança estrutural, que é o que a gente deseja.
Muito bem, que maravilha, Raquel. Eu confesso que eu seria capaz de ficar escutando vocês três aqui, ó, até meia-noite. E acho que a nossa audiência aqui, os telespectadores também com certeza ficariam. Eu estou aprendendo bastante aqui enquanto eu escuto vocês. No entanto, contudo, todavia, nosso tempo está encerrando, né? Parece que a gente tem só mais 5 minutinhos finais aí. E então eu vou devolver a palavra novamente para vocês para fazerem considerações finais, e eu vou pedir, assim, na medida do possível, desse tempo curtinho que a gente tem aqui, para que vocês. Uma coisa eu gostaria, assim, de perguntar, talvez, para o Theo. Theo, nosso povo que vai desligar aqui depois e vai ver outros noticiários, ele sempre tem uma visão só de economia, né? Que normalmente está mais associado aí essa defesa do Estado mínimo e do capitalismo, etc. Né? O que você sugere que essas pessoas fiquem atentos nesse noticiário para não acabar comprando gato por lebre, né? Comprando uma defesa de uma economia que não colabora com a sua vida, né? E Manu, né? Que como a gente gosta de chamar, Manu, quem quiser ter acesso à economia solidária, conhecer um pouco como funciona, você sugeriria alguma busca, algum caminho? Existe alguma coisa? E a economia de Francisco e Clara, né? E Raquel, você como teóloga, eu fiquei te escutando aqui e fiquei feliz de ouvir a sua reflexão. Eu vou insistir mais uma coisa que você já trouxe, mas eu vou falar de novo, assim. Por que é incompatível para nós, que somos cristãos, e acreditamos, né, no que pregou ali Jesus Cristo e no seu exemplo pedagógico, com essa atual economia? Como é que você vê essa relação entre o cristianismo e essa economia que a gente tem, né? Então, devolvo a palavra aí, se quiser começar, Theo. A gente tem aí poucos minutinhos, mas você fazer suas considerações finais. Olha, Fred, Raquel, Emanuele, muito obrigado pelo encontro. É com a fala da juventude que a gente se inspira, né? Inclusive nós, professores e educadores. A gente aprende ensinando, né? A pergunta que você me fez, Fred, é bastante complexa, assim, eu teria que dar uma resposta longa. Mas eu acho que o primeiro caminho é o seguinte: a gente tem que ter pluralidade de fontes de informação. E a grande mídia, ela só aloca nos noticiários econômicos economistas que pensam de um jeito só. A gente costuma até chamar assim, economia do pensamento único, tá? São basicamente economistas neoliberais, né? Então, acho que tem que se informar de diferentes fontes, tá? Aí começa o caminho para uma visão transformadora, tá? Muito obrigado, viu? Estamos sempre à disposição na PUC, né? Para dialogar com todo mundo. Ô, pessoal, eu também quero agradecer. É um espaço muito importante de debate e estar aqui com vocês foi muito bom. Quem quiser informação sobre a economia solidária, pode acompanhar no site da Pró-Reitoria de Extensão. Anualmente, nós fazemos o seminário de economia solidária. O Fred até participou do último, que foi em maio. E sobre a economia de Francisco, pode acompanhar no Instagram da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco. Falei bem rapidinho para dar tempo da Raquel agradecer. Eu também quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui, né, conversar com vocês um pouquinho, um tema tão caro, tão importante. E é incompatível esse modelo de economia que está posto aí, porque nós que somos com o cristão, né, porque o segmento de Jesus, ele inclui primeiro o amor ao próximo, o querer bem do próximo, né? E esse sistema, ele se baseia na exploração. E o evangelho de Jesus, o que nós cristãos, acima de tudo, a gente busca é a dignidade humana. Tudo aquilo que atenta contra a dignidade humana, atenta contra o Deus cristão. E esse sistema que está posto, ele atenta contra a dignidade humana. Acho que é isso. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Raquel. Obrigado, Emanuele. Obrigado, Theo. Boa noite para vocês. Boa noite para nossos telespectadores.